Olá, amigo, amiga, irmão em Cristo, irmã em Cristo, seguidor aqui do canal CRB. Maravilhoso é estarmos juntos novamente para meditarmos da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês o capítulo do 1 Coríntios, capítulo 13, aqui no versículo 11, onde diz: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, essa é a nossa meditação e reflexão desse vídeo. Venha conosco logo após a nossa vinheta. Irmãos, não é fácil. Não é fácil, vivemos no dia de hoje como cristãos, como seres humanos, como homens, como mulheres, porque hoje vivemos onde tudo é relativo, onde as coisas deste mundo estão nos desafiando a nossa racionalidade, a nossa inteligência, onde pessoas se julgam sem gênero, pessoas se julgam sem opções, pessoas estão se achando que vivem relacionamentos solúveis, relacionamentos líquidos, que se perdem. E isso é tudo cumprimento da palavra de Deus. Você pode concordar ou você pode discordar, mas a Bíblia, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada instante, ela tem se cumprido. Quando a Bíblia nos alerta que o amor de muito se esfriaria nos últimos dias, nós vemos hoje cada vez mais a vida humana sem um preço sendo banalizada. Essa semana nós vemos aí, já há algum tempo, falando sobre o aborto e cada vez mais ganhando notoriedade, ganhando firmeza, ganhando aprovação dos governantes, das autoridades e aprovando a matança de crianças dentro do ventre da mãe. É cumprimento das Escrituras. Nós, como igreja, não vamos conseguir evitar essas coisas. Mas nós, como igreja, temos que nos posicionar e alertar que essas ações vão ter consequências na vida eterna. Quando Paulo aqui nos escreve, ontem eu pensava como um menino, agia como um menino, falava como um menino, mas quando eu cresci, virei homem, me larguei dessas coisas. Enquanto nós, homens, mulheres, adultos, queremos as coisas de meninos, as coisas de meninas. Não só nas ações, mas também nos comportamentos. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, nós temos que ver o contexto, que é uma igreja completamente estava tendo conflitos internos. Estava precisando de um chacoalhão, de uma reestruturação, de acorda, você está indo para o caminho errado. E quando nós olhamos para os textos anteriores, lendo desde o capítulo 1, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que time. E ainda se tivesse dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aprovaria. O amor é sofredor, é benigno, é caridoso, não há de inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses,
próprios, mas tudo suporta em amor. Então, irmãos, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa desse amor. O amor de Deus, o amor de Cristo. E como isso é possível? Deus deixou nos tempos de hoje a igreja, eu e você, como testemunhos, como baluartes, como obeliscos. Se você, irmão, não sabe o que é obelisco, procura na internet, depois no YouTube. Obeliscos são monumentos em memória de alguma coisa. E geralmente estão em praças para que todos possam ver. E assim também somos nós cristãos no dia de hoje. Somos os obeliscos do céu. Somos aquele que o mundo olha e fala, não, ele tem alguma coisa diferente. Ou o mundo olha e fala, não, esse cara me incomoda, esse cara me perturba. Ele fala de um Deus, ele demonstra um Deus, e nós precisamos dar um jeito nele. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia nos alerta que o mundo nos odiaria porque odiou o nosso mestre. Essa é a verdade. E muitos hoje de nós, cristãos, queremos ser amigos do mundo, aceitar as coisas do mundo, ser politicamente correto deste mundo, e esquecemos de que se nós negamos a Cristo, se nós negamos a Deus, se nós negamos a sua cruz, nós iremos para um mundo, com o mundo, para o mesmo destino. Condenação eterna. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós temos que ser ousados, nós temos que ser destemidos, nós temos que ser corajosos e falar não para o mundo. E falar, não, tem uma esperança, tem uma solução. Há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, e que Ele em breve voltará. Eu sou testemunha disso. Eu conheço esse Jesus, eu conheço esse Deus, assim como os apóstolos pregaram, assim como os patriarcas mencionaram e viveram aqui na terra, anunciando esse Deus, assim como os reis. Tudo bem que Saul, por mais que foi alguém que fez muitas coisas erradas, querendo ou não, foi Deus que autorizou que o povo elegesse ele rei. E logo, Deus rejeitou ele e colocou Davi. Colocou Salomão. Mas isso tudo dentro da graça de Deus. E todos tinham a mesma missão: demonstrar a graça, a misericórdia, a piedade e o reino de Deus aqui nessa terra. E agora é nossa vez, é a vez da igreja de Jesus demonstrar. Por isso, irmãos, é essencial que nós, na geração de hoje, nos tempos de hoje, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ter comunhão com Deus, porque os dias estão cada vez se estreitando para a perseguição da igreja. Porque a Bíblia nos fala que essas coisas irão acontecer. Não é porque eu sou o profeta do caos, ou porque eu tento adivinhar alguma situação, mas não, é o que as Escrituras nos orientam. É o que as Escrituras e as notícias do mundo de hoje nos jornais nos dizem que vai acontecer e está acontecendo. Se você tem algum tempo aí, tira uma meia hora, uns 40 minutos e procura no YouTube Aline em Israel. Ela tem demonstrado em alguns vídeos, acho que nos últimos 4, 5 vídeos, algumas profecias que têm se cumprido em Israel, que está na Bíblia. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa do pastorado, pastor B, não é uma historinha infantil lida num conto de fadas, é a Bíblia se cumprindo. E é por isso que é importantíssimo nós, como os escolhidos de Deus, salvos, comprados pelo seu sangue, entendamos que os últimos dias da igreja aqui na terra estão se findando, estão se encerrando. Isaías nos fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Mas este tempo está acabando. Quando a igreja for arrebatada, quando as portas da igreja fechar,
É o fim da humanidade. Então, irmãos, não é mais tempo. Já não era muito tempo no tempo que eu me converti. E eu agora, muito menos, depois de 25 anos, não é mais tempo de brincarmos de sermos cristãos, de brincarmos de sermos religiosos, de brincarmos de irmos e pagarmos uma tradição humana. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nos convertermos dos dias maus. É tempo de fazer que nem Davi, rasgar nossas vestes, nos cobrirmos de cinzas e falar: perdoa-me, Deus, pelos meus pecados, pelos meus erros que cometi. Preciso do seu auxílio. E lembre-se das palavras de Paulo: quando era menino, pensava como menino. Hoje que sou homem, larguei as coisas de menino. Então está na hora de nós amadurecermos na nossa fé. Crescemos na fé em Cristo. Quando me converti, praticava as coisas que o mundo me ensinou. 25 anos depois do Evangelho, eu não posso mais praticar as mesmas coisas que o mundo me ensinou. Eu tenho que ter uma nova mente, um novo entendimento, uma nova prática. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos precisam enxergar em mim Jesus Cristo. Porque senão não faria nenhuma diferença eu estar no mundo e com as mesmas ações da igreja depois de 25 anos. Continuarei iludido, indo para o inferno. E é isso que tem acontecido em nossa geração. Muitos indo para a igreja do oba-oba, a igreja do tudo pode, veem que Jesus te aceita como é e não é verdade. Precisamos nos arrepender, como disse João Batista. Há entre nós alguém que não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. E esse Jesus que esteve lá no dia com João Batista sendo batizado é o mesmo que está hoje, porque ele morreu e ressuscitou e vivo está. E virá buscar a sua igreja, e virá nos julgar, e virá ou nos inocentar ou nos condenar para a vida eterna. Por isso, irmãos, arrependei-vos. Hora de mudarmos a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas ações e procurarmos verdadeiramente esse Deus e nos arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos. E então viveremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É uma palavra dura, irmãos, mas uma palavra necessária no dia de hoje. Uma palavra de chacoalhão para que venhamos despertar. Porque achamos que Deus continua morto, que Deus não está ouvindo, que Deus não está enxergando, porque nós vemos o mundo achando que tripudiou, que venceu, fazendo tantas coisas, mas não, a Escritura se cumprindo. A Bíblia nos fala que nos finais dos dias serão piores que o tempo de Ló. E veja o que tem acontecido nos dias de hoje. Perceba, o tempo de Ló e o tempo de hoje. Se você não conhece o tempo de Ló, leia a Bíblia. Procura Ló na internet. Larga de ver porcaria na internet. Começa a pesquisar, a crescer espiritualmente, a amadurecer a sua fé, para que você não seja enganado. Que Deus o abençoe. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, nesse canal, onde o nosso objetivo é só um só: nos santificarmos e conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.